Oi, pessoal, bom dia, né? Pra mim tá aqui de manhã ainda. Faz algum tempinho que eu não apareço, porque tive alguns compromissos, também não estava muito bem, mas tô aqui de volta. E super feliz de poder ler mais uma vez para vocês. Primeiro eu queria dizer que eu tô lendo hoje dentro da minha sala, porque lá fora o cachorrinho da vizinha não para de latir. Então ficaria muito barulho pra gente gravar. Mas eu queria mesmo gravar do jardim. E só pra não perder de vista um verdinho, tem uma plantinha aqui na minha sala, ó, pra gente ter um pouco de verde por aqui, que eu adoro e tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Muito bem, durante essa semana passada, alguns conteúdos que foram passados lá pelo Centro de Mídia, né, que é essa plataforma educacional, falou sobre a África, sobre a Bayomi, que é uma boneca africana que representa aí uma resistência, né, um símbolo agora agora não, um símbolo de resistência do povo africano, e por isso essa história tem sido contada muito nas escolas, para que as crianças tenham consciência da sua origem, né, da origem do povo brasileiro. Por isso que hoje eu vim aqui de turbante, que é um outro símbolo de resistência do povo negro, do povo de origem africana, que vem mostrar, né, que como é a cultura deles. Olha que tecido lindo, cheio de detalhes, né, como é a cultura deles, como são as vestimentas, e que isso também faz parte do Brasil e tem que ser respeitado porque tem a beleza própria, né? Então hoje eu vim aqui em respeito total, vim aqui em gratidão por tudo que esse povo trouxe pra gente através dos estudos aí, das leituras que eu tenho indicado lá para vocês, alunos. Vocês têm aprendido muito sobre as contribuições do povo africano. Muito bem. Para quem não sabe, eu sou a professora Mary Ellen, né? E eu fiz esse canal para estar aí contribuindo nesse momento de pandemia com os alunos e pais. Então, é um momento de ter leitura. Para não me delongar mais, eu queria hoje trazer aí, então, contos africanos. Por quê? Porque eu vejo que desde a nossa tenra infância e na escola, a gente tem muitos contos de origem europeia. Cada vez mais está chegando aí as escolas, contos de origem de outros povos, contos de origem indígena, e tem chegado também os contos de origem africana, que são lindos também. Então, eu queria hoje ler para vocês três pedacinhos desse livro maravilhoso. E o autor do livro, o Ernesto Rodrigues, ele mora na Espanha. Ele disse que ele cresceu ouvindo histórias e que elas tornaram a vida dele muito melhor. E que hoje ele faz isso, ele escreve histórias para contribuir com o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor, né? E ele fala assim, ó: a minha vida é isto, uma caixa cheia de palavras, uma rua em que a imaginação habite. E eu gosto de trazer histórias que inspirem a gente, né? Muito bem. Sabe, quem fez o prefácio desse livro foi o Ilan Brennan, que também participou de um livro que a gente já leu aqui. Eu gosto muito desses livros porque eles trazem essas obras artísticas do povo africano. E olha que linda essa capa aqui, né? Com essa árvore que é o baobá. E aqui tem histórias repletas de elementos do baobá. Eu coloquei até esse colar hoje, que foi uma amiga que me deu para uma aula que eu preparei sobre o baobá há uns 2 anos atrás. Depois vocês vão lá e pesquisem sobre o baobá, uma árvore incrível de origem africana. Tem algumas aqui no Brasil. Elas vivem muito tempo, armazenam água, tem uma espécie que pode armazenar até 120 mil litros de água. E a gente vai falar do baobá aqui, então fica aí a curiosidade, a dica para você pesquisar aí nos sites de pesquisa, né, sobre essa árvore incrível e aprender um pouco mais. Essa árvore que também faz parte da história do Pequeno Príncipe, que a gente escuta, né? É uma história super bonita, de superação, de amor, então vale a pena conferir. Eu não vou demorar mais,
senão a gente não consegue ler no tempo dos 20 minutos aqui. Então vamos lá, contos africanos. O primeiro que eu escolhi se chama O Velho que Assustava o Medo, porque eu acho que essa é uma época que a gente está sentindo muito medo. Então eu vou ler para vocês. O menino se aproximou curioso do ancião. Tinham dito ao garoto que era o velho mais sábio do continente africano. Passava os dias sentado embaixo do grande baobá que dava sombra à savana. A árvore era o seu trono e ele o rei das terras quentes e secas. O menino tinha olhos grandes e brilhantes como bolas de cristal. Preto, o cabelo cacheado e a pele escura como uma linda noite. Em seu olhar sempre transparecia uma pergunta. Queria conhecer o mundo, queria saber como era a África. O ancião tinha palavras incrustadas em suas rugas. Suas mãos tinham se acostumado a tecer histórias. Sua voz sabia voar como os pássaros, brilhar como as estrelas, escorrer entre as sombras, como peixes coloridos. Contou ao garoto que queria saber tudo, que a única forma de conhecer a África e o mundo era ouvir todos os contos e todas as lendas. As palavras que viajam desde os tempos remotos dentro das histórias dizem muito mais do que significam. Elas estão escritas com os fios da noite. E como vou descobrir os contos? Quem vai me contar as lendas? Apressou-se a dizer o garoto de olhar ansioso. O velho sorriu. Naquele sorriso havia mistérios, sabedoria que vinham do passado, magia de outros mundos. Encheu a vasilha de barro negrusco que sempre acompanhava com um punhado de terras e pedrinhas. Depois, levantou o recipiente por cima da cabeça e derramou a terra. Misturou-se ao ar e caiu, entre a grama e as folhas secas. O menino escutava em silêncio. Estudava todos os movimentos e ações do velho. Sabia que seu gesto, suas ações e suas palavras tinham um significado mágico. Mais tarde, encheu a vasilha de água e pediu ao garoto que o acompanhasse até o rio. Derramou o líquido sobre o turvelino de águas correntes. Escute como a terra se mistura com o vento. Escute as palavras que as águas dizem quando arrastam outras águas. Estava muito sério. Sabia que tinha que fazer o garoto compreender a importância de aprender o que a terra quer nos contar. Todo mundo da África sabe que nós precisamos escutar a terra. Os contos estão nela. As palavras do velho pareciam ficar presas nos galhos do baobá. Nos contos se escondem segredos. Cada palavra serve para algo além de dizê-la e deixá-la voar ao vento. As palavras podem matar pessoas ou podem acariciar os ouvidos nas noites frias. Se maltratarmos a natureza, os relatos se perderão e a terra que conta, pois as histórias nasceram nela. Por isso dizemos que na África se contam contos para o medo dormir. A voz do narrador navegou entre o vento e as estrelas. Então nessa página tem aqui, ó, um desenho de mandala, uma árvore, né? E os animais africanos muito conhecidos, né? Então agora nós vamos contar um conto que se chama... Opa! Perdi aqui a história. Aqui. O menino Ongo, Congo e o rio. É o capítulo 3. Aqui um outro desenho, que legal. Há anos viveu em um povoado distante da África um menino chamado Ongo Congo. Naquele tempo,
o continente ainda estava se formando e as coisas eram maiores e mais majestosas que agora. Ongo Congo gostava de se banhar no rio e brincar com crocodilos pequenos, saltar da garupa dos hipopótamos, subir pelo pescoço das girafas. Ongo Congo era um menino como todos os meninos do seu povoado, ainda que um pouco mais ousado e corajoso. Sempre inventava brincadeiras novas e histórias, ou falava de povos perdidos na selva. Quando crescesse, todos achavam que se tornaria um guerreiro forte, ou um chefe da tribo, ou um grande bruxo. Mas, para a surpresa das pessoas do povoado, Ongo Congo decidiu se dedicar a inventar instrumentos, utensílios estranhos ou coisas que não serviam para nada. Será? Seus pais, amigos e familiares estavam preocupados, pois pensavam que ele se tornaria um imprestável. Ongo Congo inventou de tudo. Passou dias e trancado em sua cabana, e quando saiu, tinha criado umas pedras mágicas que produziam fogo. Mas como na tribo a fogueira estava sempre acesa, ninguém achou aquele invento útil. Depois desenhou o espanta-pássaros, mas os garotos se divertiam jogando pedra nos pássaros, nas hortas, de forma que ninguém achou que servissem para algo, aqueles artefatos tão feios. Construiu ratoeiras, mas os gatos do povoado fizeram greve e jogaram todas no rio. Trancou-se durante muitas luas em sua cabana de palha e ramos, e quando saiu, tinha confeccionado uma barca e uns remos compridos e largos, os mais largos e mais compridos que alguém já tinha visto. Todos riram da máquina inútil que Ongo Congo tinha fabricado. Numa manhã, foi até a margem do Rio Grande e colocou a máquina na água. E com os grandes remos adentrou pela selva. Durante dias deixou-se levar pela correnteza e viu paisagens, árvores e animais que nunca tinha visto. Foi feliz e se deu conta de que podia inventar jogos e músicas com as palavras, para não se sentir tão só. Começou a organizar sílabas, as palavras, as frases e os acentos, assobiando-os em voz alta e até que balbuciou uma melodia. Uelé, barambo macaci. Uelé, barambo macaci. Ongo Congo inventou a música, mas pensou que não contaria a ninguém, porque pensariam que não serviria para nada. Ele começou a gostar cada vez mais e cantou com muita vontade no meio do mar. Organizou os sons e os silêncios, brincando com o ritmo das águas e do mar. Era uma brincadeira emocionante. Uelé, barambo macaci. Uelé, barambo macaci. Apequice pamba. Ongo Congo deu a volta ao mundo em seu barco. Viu animais novos, viu cores que nunca tinha visto, cantava, encontrou árvores e frutos estranhos, nadou com os peixes de escamas douradas, inventou canções novas, falou com homens de cabelo amarelo, como as praias da África, comeu com os homens de cabelos vermelhos como fogo, ou com povos da pele da cor dos raios do sol. E cada vez que estava feliz em alto mar, ou cada vez que estava sozinho, cantava. E um dia, já muito velho, quando os cachos dos seus cabelos ficaram brancos, voltou à tribo, arrastado pelos ventos. Ongo Congo chorou de emoção quando reconheceu as árvores e as terras e os povos. Cantou em voz baixa, com tremores na sua voz. O que nunca conseguiu entender foi como os meninos sabiam sua canção e a cantavam, enquanto remavam pelo rio. Uelé, barambo macaci. Uelé, barambo macaci. Apequice pamba. Que legal, né? Ele nunca imaginou que a música dele fosse chegar tão longe. Agora, para terminar, eu vou ler O Último Baobá.
Ninguém acreditava mais nas antigas lendas. Os narradores que se sentavam embaixo do baobá, a desemaranhar longas histórias, protegidos pelas estrelas, já tinham partido quando a areia chegou. As palavras estavam caladas. Ninguém mais acreditava em um céu protetor. A África era um enorme lençol amarelo. A areia, grão a grão, tinha construído um grande deserto interminável. Ninguém percebeu ou ninguém quis se dar conta. A desolação chegou em silêncio. Aconteceu quando os glaciais se esvaneceram em uma queixa interminável. Quando os ursos e as baleias se converteram em recordação. Quando as águias perderam o rumo. O céu, cansado da torpeza da humanidade, se refugiou em outro céu mais distante. Fugiu, não podia mais proteger a terra. O velho tinha visto as pessoas partirem, os mais jovens em direção ao norte, os mais fracos em direção à escuridão. Sentiu uma nostalgia distante o invadir lentamente. O velho narrador, embaixo do último baobá, contou uma lenda antiga. Nela falava do nascimento das estrelas, da luz do mundo, mas não havia ninguém mais disposto a escutar um velho prosador. Olhou em torno procurando algum ouvido. A África, Rio Amarelo, estava rodeada em silêncio. Buscou uma estrela perdida no céu, só havia escuridão. O velho apoiou as costas cansadas no tronco dolorido do baobá, casca com casca. Pele rachada, alma dolorida. A árvore da vida estremeceu. O vento dava rajadas contra a areia carbonizada. Tinha que partir, sabia que tudo se acabava. O último baobá e a última voz da África iriam embora juntos. Abriu o punho trêmulo, contemplou a semente diminuta que havia guardado tanto tempo, a semente da esperança. Olhou a árvore, era o momento, não se pode atrasar a retirada. Separou a areia até chegar à terra. Virou a mão pela linha da vida, girou a semente até encontrar o sulco. O baobá havia aberto a casca e do oculto coração brotou a água milagrosa. A árvore era a vida. O velho voltou a fazer crescer baobás grandiosos como gigantes que beijavam as nuvens. Agora, sobre os escritórios, nos telhados, sobre as avenidas e os trens, nos beirais sobre os comércios, bancos e ministérios, crescem trepadeiras coloridas. Embaixo delas está escondida a destruição, como uma lembrança dolorosa. Entre os dedos tremeu a semente diminuta e brilhante. Nunca imaginou que sairia de lá um dragão alado, uma sereia de ondulantes cabelos, um sonho eterno de esperanças. E com essa história, eu termino aqui a nossa leitura de hoje. E eu espero que vocês tenham aí dentro do coraçãozinho de vocês uma sementinha de esperança para plantar. E se ainda não plantou nada na vida, experimenta, planta uma sementinha de tomate, planta qualquer sementinha que você tenha aí de algum fruto na sua casa. Observe ela crescer. O crescimento das plantas nos faz refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre as fases da nossa vida. Nós estamos numa fase de medo, uma fase de tristeza, mas se a gente plantar esperança no coração e se a gente plantar, aproveitar esse período para plantar projetos, para contar histórias. Conta essa história para sua família aí. Conta essa história que você ouviu sobre esse velho contador de contos, sobre esse menino curioso que criava coisas novas e saiu para o mundo, navegando, e sobre a esperança que nasce quando a gente planta uma nova semente. Um beijo para vocês. Adorei contar essas histórias. Quem sabe, outro dia eu volto com mais contos africanos. Por hoje eu fico por aqui. Não esqueçam de fazer pesquisa sobre os baobás. Vocês vão se surpreender com a beleza dessas árvores, com tudo que elas têm para ensinar.
Um abraço, pessoal!